Fala galera, beleza? Então, manos, o ano já tá acabando, isso já não é novidade pra ninguém, mas hoje quero finalizar o ano mostrando cenas ou ideias que não foram para a versão final dos episódios. E cara, eu vou te falar, tem muita coisa. E não é pouca não, tanto de personagens descartados e equipes também, e carros que o Speed ia usar na série. Esse vídeo vai ser como um iceberg, que nem o vídeo de SR que fiz muitos anos atrás. Mas enfim, vambora pro vídeo. O início do RTV, você deve ter notado uma coisa estranha. A voz do Tyler, ela muda umas 2 vezes durante episódios, sendo a voz do Luca, que mudou logo depois. E a do DRT4, que foi no. Deixa eu ver. Eu acho que foi no episódio 3. Foi no episódio 3 que foi do Levi Enferrujado. E por que dessa troca bizarra? Nessa época, cara, a gente tinha muita pouca pessoa pra dublar, cara. Mas muita pouca mesmo. E a gente não sabia, cara, se a gente colocava. Se eu colocava, né, o DRT4, eu só colocava o Luca. Acabou que o Luca acabou ficando com o próprio personagem dele. O DRT4 ficando com o próprio personagem dele. Episódios depois, né? Que é episódio 3. E o Tyler só foi ter uma voz definitiva no episódio 8. E também obrigado ao CJ que está ajudando aqui na dublagem da série, cara. É nóis, mano. Tem algumas coisas também na particular da RTV que a equipe do Speed ia ser criada muito mais cedo. Tanto que vocês podem ver que o X8 do RT4 já está restaurado. O Juan, ele não ia usar o R32, ele ia usar o NSX. Só que ele acabou mudando pro R32, né? Quando eu mudei de ideia sobre o episódio. E R32 durou até certo episódio aí, né? Fazer o quê? Enfim, continuando. A ideia era que um capanga do Drake, depois de ser preso pelo Speed, né? Sendo interrogado, ele acaba descobrindo que um cara que tinha informações sobre o Skyline do pai do Speed estava correndo nas pistas de NASCAR. E o que acontece? O Speed, ele foi lá nas pistas de NASCAR, tanto que vocês podem ver que ele ia dirigir esse Camaro de NASCAR todo fodido na calçada. O episódio 6 ia ter um rumo diferente. Na real, eu achava muito melhor a ideia antiga, mas acabou sendo aquilo que vocês viram. Mas se vocês quiserem saber mais sobre essa treta que teve, é só vocês olharem esse vídeo aqui, que eu postei eu acho que há mais de um ano atrás. A ideia basicamente do episódio 6 era essa, que o Speed ia na pista de NASCAR para vencer um membro lá do Drake para conseguir as informações para saber onde está o Skyline do pai do Speed. E obviamente, como os membros do Drake não são besta nem nada, com certeza vão falar mentira, o Speed ia cair e ia uma emboscada. Foda. Isso já não é novidade para ninguém, porque eu já contei no vídeo sobre a treta lá que aconteceu. E nesse episódio 6, o Speed ia usar o Nissan GT-R mais cedo, que pra mim faria muito mais sentido, né? Até a filha da puta do Lance chegar ao jogo e eu pensando que ia ser um dos melhores carros do jogo, mas na verdade é entre os piores carros do jogo. Agora, indo pro episódio 7, cara, que meu irmão, cara, fala desse episódio, dá uma sensação muito ruim, velho, que é uma época muito, sabe? Aquela época chata, tá ligado? Enfim, voltando ao assunto, o episódio 7, o Speed, ele ia usar um Corvette azul. Essa porcaria que vocês estão vendo aí, esse Corvette aí. Esse Corvette, eu troquei ele pelo Mustang pelo simples fato dele ser muito fraco nesse jogo, cara. Que mancada que o Remington fez com esse carro, cara. Mano, mesmo o carro tendo uma aceleração muito boa nas estatísticas dele, o carro na Play, ele é um lixo, cara. Eu espero que no remake que vai vir desse carro, ele ganhe pelo menos um buff, cara. Porque, porra, cara, o Corvette desse jogo é um lixo completo, cara. Pelo amor de Deus. A única coisa boa dele é que ele vira bem, porque ele é fraco. No mesmo episódio que o Speed ia usar um Corvette azul, ele ia ter outras opções de carro. Eu não lembro se ele ia ter essas opções de carro depois de ganhar uma corrida, um campeonato. Eu não lembro de porra nenhuma dessa época, pra ser sincero. Mas, na gravação, eu acabo escolhendo o próprio
Koenigsegg CCX. Tipo, as opções sendo um Pagani, um Nissan GT-R e o CCX que eu acabei de mencionar. E um Chevelle. E eu acabei escolhendo, lógico, o Koenigsegg CCX. Só que eu acabei mudando de ideia, parece que eu não gostei muito da ideia. E acabou ficando aquele Mustang lá. Que, bom, Mustang desse jogo, principalmente esse, não tem uma modelagem muito boa não, velho. Essa porra parece mais uma caixa ambulante do que um Mustang, mas beleza. Enfim, voltando aqui, no episódio 5 teve uma corrida que foi deletada. Ia ter uma corrida com o Luca. Só que por conta do meu celular fudido que eu tinha, meu Deus, cara, dá raiva só de pensar naquela bosta de celular que eu tive, cara. Que era o LG K12, mano. Pensa em um celular horrível, cara. Meu irmão, até entrar no pó aquela porra travava, cara. Meu Deus, eu nem sei como é que eu durei com aquele celular, eu acho que eu durei uns 3 anos com aquela desgrama, velho. Mano, pra vocês terem ideia, eu usei tanto aquele celular que a tela, o touch já tava começando a falhar, já tava começando a ficar sem som, e ainda por cima consegui vender aquela bosta. Cara, nem eu sei como é que eu consegui vender aquela bosta, aquele celular, velho. Pra vocês terem uma noção, pra exportar, eu acho que foi até o episódio 5 que eu tava com aquele celular fudido. Não sei se o episódio 6 já tava com aquele A21S, que o celular era bom. Até chegar nessa época aqui. Traumas. Daí, mano. Meu Deus, cara. Não! 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 Não, 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 não. Ah, cara, eu tô te... Filha da puta! Vai, cara, vai, mano. Ô, velho, peraí, velho. Seu corno do caralho, vai tomar no cu. Ah, velho, meu Deus. Não, Pagani! Agora, voltando pro episódio 7. O episódio 7 teve 2 corridas que foram deletadas. E quais são essas corridas? Uma que passava lá na pista de NASCAR. E a outra que, velho... Só de lembrar da vontade de rir, velho. Nessa corrida, todo mundo capotou na mesma curva. Tirando eu. Eu consegui me safar, não sei como, mas todo mundo capotou naquela curva, cara. Ah, cara, como eu queria que essa corrida tivesse no vídeo, cara. Eu não sei o que aconteceu com aquela corrida, porque ela simplesmente sumiu, velho. Eu lembro de ter salvado ela, mas ela simplesmente sumiu, velho. É foda, mano, é foda. Mas enfim, agora vamos para o episódio 9, galera. O episódio 9, eu não sei pra vocês, mas pra mim é um dos meus episódios favoritos da série, cara. Cê é louco, cara, eu só tenho memórias boas com esse episódio. A cena deletada, na verdade, foi um erro. E qual foi esse erro? Então, digamos que alguém ficou puto por algum motivo e resolveu pegar o carro do Ryan Cooper e estragar a poxa da perseguição. Isso não tava no roteiro. Eu não sei o que aconteceu pro DRT4 simplesmente pegar o Skyline do Ryan e fazer essa zoeira que avacalhou muito, cara, mas muito, porque a perseguição tava muito boa. Tanto que em um certo momento do episódio 9, vocês percebem que a qualidade cai bastante depois dessa capotagem do Ford T, que pra mim é uma das cenas mais fodas desse episódio. Então, essa cena foi justamente tirada dessa perseguição que não deu certo. Agora vamos para outro ponto mais épico do episódio, que é a batida do NSX. A batida do NSX, o que aconteceu? Então, a ideia original era do próprio NPC do jogo, assim, aquele caminhão lá, aquele caminhão... Você já sabe, né? Aquele caminhão fudido que aparece na corrida do Ramp e atrapalha a sua corrida e você perde por conta de um caminhão. É filha da puta. Então, esse caminhão, ele ia ser protagonista dessa cena. Quando o Speed ia sair do NSX, o NSX ia bater de frente com esse NPC. Só que, cara, foi um pesadelo fazer isso. Foi um pesadelo. Por quê? Quando a gente ia fazer essa cena, não saía do jeito que a gente queria. E quando vinha a poxa do caminhão, onde ia acontecer a batida, o caminhão já tava lá na puta que pariu já, mano. E tipo, dane-se, tá ligado? Cara, foi um trampo do caralho, mano, aquela aposta.
Aí a gente trocou pela ideia do próprio Dodge Challenger, que eu acho que virou meme essa puxa desse Dodge Challenger aparecer em quase todo episódio, se morrendo. Mesmo nesse episódio aqui. Pelo menos por enquanto. Agora nós vamos para as referências. As referências da RTV, vocês não sei se vocês devem ter reparado. Olha o nome do Speed. Speed. Vai tomar no cu, teu filho da puta! Enfim, o nome do Speed, galera, ele tem uma referência. Não sei se alguém notou, mas o Speed, no próprio sobrenome dele, tem uma referência ao Need for Speed Most Wanted. Se vocês colocarem o nome do Webster e Trapster, que é o nome dele, lado a lado, vocês verem que só tem umas 3 letras de diferença. Se vocês tirarem essas 3 e colocar Web, fica Webster. É uma referência meio meh, Mas vale a pena citar. De novo, voltando pro episódio 9, tem outra referência. E qual é essa referência? Essa BMW M4. Essa BMW M4 é uma outra referência ao Need for Speed. Só que eu sei, ninguém sabe da existência dessa M4 na fã do Need for Speed. Tipo, quando você pensa em Need for Speed, você pensa no quê? Carro do Ed, 350 da Rachel, ou o próprio Skyline Legendary, por mais que ele apareça em poucas cutscenes aí. E a própria M3 GTR. Esse carro, ele aparece no Need for Speed No Limit, em um evento. Enfim, é basicamente esse carro aí que vocês estão vendo aí. No episódio 11, que no caso é a parte 2 do episódio 10, o Wolf é uma referência ao Wolf do Need for Speed No Limit, também de um evento chamado Devil Run. Sim, a ideia da Devil Run foi justamente do Need for Speed No Limit. E como eu disse, o jogo não é muito lembrado pela fã do Need for Speed, por conta de ser um jogo pay to win, muita gente odeia. Mas eu fiz essas referências aí e tal, só pra quebrar o galho mesmo. Mas enfim, e tem um carro que o Speed ia usar no evento ao invés do Nissan GTR, que seria uma Lamborghini Huracan. Que claro, é uma referência também ao Need for Speed No Limit, como vocês podem ver, o visual é o mesmo. Ele ia seguir a mesma proposta do evento do Need for Speed No Limit. Você começa com o carro, e se você finalizar o evento, o carro é seu. Simples, né? Só que eu acabei mudando isso, colocando o Nissan GTR. Por quê? O Nissan GTR teve pouco destaque no episódio 8 e 9, porque ele foi os mais usado em perseguições. Por isso que eu coloquei ele tanto em perseguições a mais e corridas, que pra mim ficou bem melhor. Agora vamos para uns carros marcantes além do Nissan GTR. Eu diria mais marcante do que o próprio Nissan GTR, que é o BRZ, cara. O que falar desse carro, mano? Primeiro carro do Speed, carro inicial, até ele explodir o motor. Mas enfim, cara, esse carro é lindo demais, cara. E eu nem sei porque eu coloquei esse kit fudido nele, esse kit aí. Era só colocar os fenders e tirar essa saia fudida dele. Mas enfim, o carro, mano, é muito bonito, cara. Esse BRZ é foda demais. Esse carro, galera, eu tive a ajuda do CZ pra fazer ele. Eu sei que talvez vocês não conheçam, não sei se vocês estão no servidor TSK, mas o CZ, ele fazia umas livres bem da hora. Ele já fez o carro da Angel, já fez o carro do Kenji, eu acho que do Akikimura também. Ele faz umas skins bem da hora pro jogo. Aí eu pedi pra ele fazer esse carro. Ele acabou fazendo. Uns créditos a esse cara, mano. Muito obrigado por você ter ajudado na série RTV, cara. É nóis. Por mais que você nem sabe que era pra isso que eu ia usar esse carro, né? Mas enfim. A base do BRZ foi feita nesse carro aqui da vida real. Lógico, eu peguei da vida real. Esse carro, velho. E ele é muito bonito, esse carro, velho. Tanto que o Juan, ele acabou fazendo uma versão mais foda do BRZ no SR. Tanto que eu já usei thumb dele naquele vídeo lá, que eu conto lá, que o SR tá uma bosta lá, enfim. Se vocês quiserem dar uma olhada por lá. E sobre as equipes, galera. As equipes não foi ideia diretamente minha. Eram umas equipes que o Daniel teve umas ideias lá, até que as ideias eram bem da hora, mas tinha um problema. E adivinha qual é? Achar dubladores para cada um deles. Cara, isso se tornou meu maior
pesadelo na série, cara. Meu Deus, cara. Vocês não têm ideia como é difícil achar uma pessoa pra dublar, cara. Nossa, velho. Episódio 10 é que eu digo. O episódio 10, galera, foi com certeza o mais difícil de se fazer, cara. Vocês não têm noção quão difícil foi, cara. Tanto de cena quanto de dublagem. Sim, eu sei, as dublagens da RTV, lógico, não são as melhores, mas... Por quê? Por que isso aconteceu? Por quê? cara, pra achar gente pra dublar novos personagens, cara, é um inferno, cara. Pra vocês terem uma noção, sabe esse personagem aqui? O Striker? Então, esse personagem, galera, se passou pra 4 pessoas e nenhuma dublou. É sério. Mano, vocês terem noção que é passar pra 4 pessoas? Pra vocês terem uma noção, eu passei uma semana inteira esperando um cara dublar e nada, cara. Aí você passou mais uma, e mais outra, e nada. Aí, cara, mano, desanima, mano. Você tá louco. Foi por esse motivo que o episódio demorou tanto. Que caraca, velho. Eu espero que no episódio que vem, que é o que eu estou fazendo agora, não tenha o mesmo problema, cara. Porque, caramba, velho, é foda. Lembram, galera, do Speed Hunter, da série da CA? Sim, cara. Eu já tive ideia de trazer esse personagem de volta. Por mais que o personagem é meio esquecido, até porque, vai por mim, ninguém gosta daquela porra daquela série. Meu Deus, cara, eu tenho... sei lá, mano. Eu tenho vergonha de lembrar daquela série, cara. Ainda mais o final dela, cara. Que final broxa, puta que pariu. Aí você fala assim, que referência esse cara tem se ele nem apareceu na série? Tem uma referência assim, que é no próprio episódio 10. Na última parte dele, o Luca usa o carro que era pra ser do Speed Hunter, pra ser brutalmente mogado pela Garage Mod logo depois. Cara, eu nunca pensei que eu ia criar um vilão tão filha da puta, manipulador, que tá nem aí se os outros tão se fudendo. No próprio episódio 8 mostra isso logo no início. Ele só fica puto com o JK, por mais que ele tá meio foda-se, ele deixaria o JK morrendo se pudesse. Enfim, os planos do Drake acabar com o Speed começou no episódio 7. O episódio 7, ele conseguiu prender toda a galera que participou daquele evento. Lógico, tirando o próprio Stuart, que ele é da equipe do Drake, né? Isso aí não é novidade pra ninguém. No episódio 5, o Drake ele tinha certeza que o Speed tinha morrido. Porque, cara... E outra coisa... Isso aqui não tá no roteiro, mas aquele trem atingindo o Speed no episódio 5, ele não tava no roteiro. Ele simplesmente apareceu e deu aquela cena foda lá. E, mano, eu até tinha uma ideia do Speed aparecer no hospital. Então, olha só como o episódio 6 ia ser mais da hora do que foi representado, velho. Pra vocês verem como eu queria, mano, como eu quero mudar o roteiro daquela bosta. Voltando ao vídeo, o Drake ele conseguiu prender com os policiais corruptos, né? Todo mundo que tava naquele campeonato, só tirando, lógico, o Speed e o Stuart, porque o Speed conseguiu fugir e o Stuart ele só fugiu mesmo. Em falar no Stuart, tem essa cena ridícula aqui. Não, pra mim isso aqui é o prêmio, cara. Eu vou ficar com esse F1. Você tá, a polícia tá vindo. Ah, filha da puta. O que eu faço? O que eu faço? Sai daqui, Corvette. Parkour. Ali. Meu Deus, cara. O segundo plano do Drake foi o mais leve entre todos. Que foi dele chamando, né, 2 policiais corruptos, tentando prender o Speed, não acaba conseguindo. E ele foge de boa. Agora, no episódio 9, o que ele faz? Ele tem a ajuda da RT4 pra ele ir lá no deserto, pegar um NSX fudido, porque lógico, o Drake sabia que se fosse, sei lá, o Stuart ou qualquer membro da equipe dele tentando convencer o Speed de pegar aquele NSX, logicamente não iria. Agora o DRT4, que ele tem uma amizade com ele ia lá de boa, na paz, tentar pegar o NSX, mal sabe o que esperava ele. Agora vamos para o quarto plano do Drake. Cara,
esse plano pra mim foi o mais brutal entre todos. Além dele conseguir colocar o Speed em uma arena de demolição, ele colocou bombas no porta-malas de cada um desses carros. Com certeza vocês estão perguntando como é que o Speed conseguiu sair daquela situação. Então, a resposta está no episódio 10, que no caso é a parte 2, que é a Death Run. O Speed ele acaba batendo muito o carro naquela corrida contra o Koenigsegg. O que aconteceu? Acabou abrindo um buraco onde dava acesso ao porta-malas. Aí quanto mais ele batia, mais o buraco do porta-malas aumentava. Aí quando chegou no episódio 12, o Speed ele fala, vou tentar consertar esse buraco que dá acesso ao porta-malas do carro, né? Ele não deu tempo de ajeitar o bagulho e foi lá comer alguma coisa, recebeu a ligação e você já sabe o resto. E quando chega a cena que o Speed ele vai desarmar a bomba, ele fica batendo na lataria do carro para dar acesso à bomba e desarmar ela. Pronto, consegui resumir uma das cenas que no início não fazia sentido, agora faz. Não sei vocês. Enfim, galera. Foi difícil lembrar dessas coisas, até porque faz muito tempo que eu gravei. E às vezes nem lembro, cara. Ou só apago da mente mesmo. E sobre a série em si, quando vai sair o episódio, eu e meus amigos já estamos fazendo. E outra coisa, para deixar bem claro. Vai demorar pra um caralho pra fazer. Assim como o episódio 10. Eu espero que não demore tanto quanto o episódio 10. Porque, pelo amor de Deus, né? Mas enfim. Mas quando tudo estiver pronto, eu aviso pra vocês. Assim como eu fiz no episódio 10. Que eu avisei na aba comunidade. O episódio 13, ele não tem nada pronto ainda. No máximo que tem é só cenas. Não tem edição, não tem nada. Ainda tem muita cena pra gravar. Outras que eu deixei pra gravar depois. Enfim, mano, vai demorar, mas quando chegar, vai ser show de bola, cara. Enfim, mano, o episódio tá numa fase bem inicial ainda. Enfim, obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Muito obrigado, mano. Ainda mais nesse fim de ano. Valeu a todos que me ajudaram na série RTV. Sou muito grato a cada um de vocês. Conseguimos fazer 700 visualizações juntando os 3 episódios. Mano, cê é louco, cara. Eu nunca pensei que a gente ia superar o episódio 9, cara. Pra mim era impossível. Mas muito obrigado, galera. Então, manos, até o próximo vídeo. Adiós. Porque fiquei sabendo que tem um NSX roubado no deserto, no mesmo lugar que você correu uma vez lá. Ah, sim, eu lembro dessa corrida do Mustang lá no deserto. Que inclusive eu não gostei muito do campeonato, achei o campeonato uma bosta.